E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Eu Sou o Bosco sobre a jornada. E hoje a gente vai conversar aí sobre vários temas. Mas eu tô sem um tema específico aqui na mente. Quero comentar um pouco sobre ontem. Ontem eu tava lavando louça e aí eu tava dando uma estudada nessa questão de conteúdo, né? Enfim, aprendendo. Teve um vídeo aí que eu falei que a gente precisa estar sempre potencializando o nosso aprendizado, o que a gente está buscando fazer. Então, uma das formas é tu estar imerso nesse mundo, né? E aí eu tava vendo um vídeo de um cara bem bacana, que é o Johnny Vickery, acho que é esse o nome dele. Que ele tem mais ou menos a pegada que eu acho legal, assim, e também tem umas ideias super show, sabe? E, poxa, é muito interessante que ele falou um negócio legal. Ele disse que quem quem desenvolve realmente sua marca, assim, ou então produz conteúdo, está desenvolvendo uma habilidade que vai ser um diferencial, querendo ou não, no nosso tempo, né? Vamos supor, a gente está numa geração em que ela é muito conectada e tipo assim, as empresas, elas acabam valorizando também esse tipo de profissional. Tem certas empresas que não, mas a sua grande parte sim. Por quê? Querendo ou não, hoje a gente tem que estar conectado, né? Uma empresa ela tem que estar conectada, tá ali fazendo seu marketing, etc. E eu converso muito sobre negócio, sobre isso daí, porque é muito difícil tu produzir conteúdo para uma empresa. Não no sentido de que o produto, o serviço, a gente não tenha, mas é difícil da gente se conectar com isso. É diferentemente de um ser humano, por exemplo. Vou dar um case aqui, o G4, que é o que a gente assim, mais discuta. Eles, o que que eles fazem para desenvolver? Eles pegam e os próprios fundadores desenvolvem a sua marca pessoal mais forte e eles direcionam o volume de pessoas para a página da empresa. Dessa forma, o que que acontece? Acontece que a página da empresa vai crescendo, porque eles vão se conectando, eles também são os professores. Então, tudo isso daí vai fazendo parte da estratégia deles. E a comunicação se torna muito mais humana, coisa que é difícil de uma página de negócios fazer, deixar mais humano. E a gente consegue. Então, se a gente for parar para refletir, é um diferencial muito grande, porque as pessoas muitas vezes elas não gostam de se expor. E isso que eu tava vendo ontem, enquanto tava lavando louça, fazendo as coisas assim, e enfim, aprendendo, né? Eu digo que a gente sempre tem que estar atento, porque sempre dá para aprender algo, alguma coisa no meio da nossa jornada, assim, do caminho. Então, eu achei muito legal isso. Eu não concordei muito com alguns pensamentos, no sentido de que ele estava dando algumas dicas, assim, se fosse eu, o que que eu faria para começar? Eu não contaria para fulano, para Beltrano, para os meus amigos sobre isso daí. Eu já penso diferente, eu acredito que a gente tem que comunicar mesmo, até como uma forma de botar pressão na gente para fazer, se comprometer, né? E aí, mas em suma, o conteúdo dele é muito top, assim, muito bacana. Ele criou, tô tentando pensar mais ideias aqui para trazer para o canal também, que eu tava comentando, né, em relação a deixar mais editado, no sentido de ter outros takes. Apesar de que esse vai ser o que eu mais vou fazer porque, cara, acaba se tornando um hábito mesmo. Já tá dentro do carro, ligar a câmera, gravar, conversar. E esse daí foi um dos pontos de ontem, assim, bem legais. Então, é muito bom a gente começar a desenvolver essa habilidade que é um diferencial, querendo ou não. É, Muitas pessoas elas não vão fazer isso por medo, por críticas, por, enfim, não ter confiança suficiente. E quem faz aparece, querendo ou não. Para mim é muito bom porque como eu penso o seguinte, já abrindo um pouco mais sobre hoje eu acho que o vídeo vai ser mais nesse tema
trabalho, negócio, etc. Como eu penso que a gente tem que otimizar o nosso tempo e aproveitar ele muito bem, eu não tenho muito tempo para ficar editando, para fazer muita coisa, até porque isso daqui não é o meu trabalho principal. E você que está assistindo esse vídeo agora, eu tô passando aqui para te lembrar de deixar o teu curtir, de comentar, de compartilhar e de enviar esse vídeo para um amigo aí que possa fazer sentido. Eu tô te comentando isso porque eu geralmente só peço no final do vídeo e eu sei que isso ajuda demais aqui o canal. Então, bom vídeo e um bom retorno aí pro conteúdo. Tamo junto. Então, e o que que eu faço? Eu sempre tenho que pensar em estratégias para otimizar essa produção. Aqui no YouTube eu consigo fazer o quê? Consigo falar muito mais, pegar a transcrição, jogar no ChatGPT, com inteligência artificial, que já tem os meus moldes, ele já aprendeu muito de como eu escrevo, ele vai fazer, enfim, detalhes ali, vai arrumar a sequência. E a única coisa que eu preciso é dar uma editada lá no Instagram e postar. Basicamente isso. No Instagram, no LinkedIn já é algo que eu crio. Tá aí, se você não me segue lá no LinkedIn, me segue no LinkedIn também. Eu sou o Bosco. Eu já crio mais textos pro lado profissional, coisa que eu quero trazer aqui para esse canal também. Então, eu sempre tenho que pensar em formas de produzir algo que eu quero fazer muito mais. Digamos que assim, forçar mesmo minha mente a otimizar conteúdo e formas de produção de conteúdo e quem sabe até ajudar vocês com isso. O que que acontece? Quando a gente está produzindo mais conteúdo, a gente está aparecendo mais. E isso daí é lógica, pô, é simples. Se tu tá aparecendo mais, tu vai ser mais visto, as pessoas vão se interessar mais no sentido da tua mensagem, do teu conteúdo, e isso é venda. No final, é venda. E, bom, é o que eu disse sobre características, sobre otimização de conteúdo. Então, hoje, eu busco usar muito a IA para otimizar o meu tempo e conteúdo. Por quê? Hum, Primeiro que na minha ordem hierárquica da vida, isso não está em prioridade, no sentido não é o máximo de prioridade. Prioridade é Deus, família, e em família eu já tenho muita coisa. Tenho minha esposa, tenho meu filho, então tem que ser pontos em que sejam rápidos, eu consiga aqui falar, consiga condensar o pensamento muitas vezes, já ter um conteúdo, ter uma ideia e tá sempre produzindo, tá sempre conseguindo entregar mais do que ficar recebendo, porque a gente recebe muito conteúdo diariamente. A nossa atenção ela é muito defasada com as coisas, porque a gente está recebendo estímulo toda hora, estímulo, estímulo, estímulo. E a gente tem que ir separando o que que a gente quer consumir de fato. Fora que eu tenho que estar consumindo também no sentido de tenho que estar estudando, tenho que estar fazendo curso, fora o meu trabalho. Então, no meu trabalho, tudo bem, eu posso gravar alguma coisa, posso falar o que eu estou fazendo, assim, lógico, que não comprometa dados sensíveis da empresa, mas eu tenho que estar concentrado no que eu estou fazendo. Então, não vou ficar. É a diferença entre tu ser um blogueiro de fato e tu, cara, tá fazendo algo mais estratégico. Ser blogueiro, ó, dando um beabá aqui para vocês, eu não tenho nada contra. Porém, é algo que não é o meu interesse ficar mostrando tudo do meu dia, toda hora, porque eu também tenho os meus raciocínios, tenho as minhas visões daqui, desse espaço da internet. Isso para mim é muito importante porque, bom, para quem tem um contato mais próximo comigo sabe que por muitas vezes eu nem entrava direito aqui no celular. Tipo, minha média no celular é muito baixa, né? Ela aumenta porque eu tô gravando, tô no Instagram, às vezes respondendo algo. Eu me forço muito a responder, porque é um defeito meu mesmo, no sentido de, às vezes eu vou fazendo as coisas, vou esquecendo, e, enfim, tem um monte de coisa para fazer. Mas é isso, gente. O que eu queria despertar em vocês era essa visão sobre produção de conteúdo. Eu vou explicar em detalhes Radar depois. semafórico à frente. Tá, rapaz. Vou explicar depois como eu busco otimizar, e isso pode ajudar muito
quem tem essa vontade aí de produzir. Quero incentivar vocês também a fazerem a mesma coisa e verem que é uma jornada, cara. Eu tava pensando hoje de manhã também, ó, já abrindo outra coisa. É um bate-papo mesmo, então é isso aí. Vamos mudar um pouco aleatório o assunto. Tava pensando hoje de manhã, acho que sei lá Tempo quantos. estimado no engarrafamento, 8 minutos. 8 minutos no engarrafamento. Tava refletindo. Ah, números de inscritos. Aí eu olhei hoje, eu vi uma postagem desse cara também, do Johnny. Cara, ele colocou os números de inscritos do MrBeast, né? Que é o maior youtuber aí do YouTube. E ele comenta assim, no início, sei lá, tinham poucos assim, sei lá, poucas pessoas. Eu tava vendo hoje, né? Deve ter, não sei, uns 7, 13 inscritos. Não sei, nem gravei a métrica direito. E aí, cara, por exemplo, eu já tenho um monte de vídeo aqui. Tô dando papo pra vocês, papo de 12 vídeos, 15 vídeos, eu acho, sei lá. E eu vou estar gravando muito, então eu vou estar diluindo aos poucos. Se você tá vendo esse vídeo hoje, com certeza eu já vou ter muito mais lá na frente e tá sendo postado em sequência, assim. E aí vocês podem ver a evolução, de como é que é, mas o que eu queria trazer de visão é que, cara, ele começou com muito pouco. E a gente começa com muito pouco, mas, pô, bora refletir assim, o que que são 13 pessoas se essas 13 pessoas te acompanharem? É quase um auditório ali. E, putz, é muito louco pensar que 13 pessoas estão ali. Nem no meu Instagram, sei lá, eu tenho hoje 404 pessoas. No passado aí eu mexia muito com rede social e era engraçado. Na época não tinha muito restrição do Instagram, ninguém via como business, né? Trabalho. Mas eu curtia, assim. Depois eu vou contar uma história pra vocês de um negócio aqui do YouTube. Aí, cara, ninguém produzia, era uma parada assim. E o Instagram não ligava tanto e as pessoas não tinham ainda a visão de que o Instagram era negócio. E eu tinha muito perfil com muito número de seguidor. Por quê? Porque na época eu entendi como é que eu conseguia aumentar o número de seguidores, tipo assim, na mão, sabe? Não tinha ferramenta de deixar de seguir, seguir. Então eu fazia isso daí manualmente. E eu seguia um monte de gente, de seguir um monte de gente. Seguia, aí eu levantava vários perfis, assim. Isso eu fiz por muito tempo. E, putz, era muito legal. Depois eu vou comentar mais sobre essa aventura aí. Bom, eu acredito que eu tava no tempo, né? Então, pô, são. Ah, no meu Instagram tem 404, acho, pessoas, 403 atualmente. Putz, pensa só que são 403, 4 pessoas seguindo. Ah, beleza, mas nos stories não é isso. Tá, pensa aí que 80 pessoas te veem no story. Putz, 80 pessoas é muita gente. Uma plateia é como se fosse tu dar uma palestra para 80 pessoas. E é com uma câmera, tipo, com uma câmera, assim. Um celular na tua frente, tu falando, as pessoas estão te vendo, elas veem o que tu escreve, o que tu grava. E isso é muito show, muito louco. Então, assim, é confiar no processo mesmo. Fazer, não, não criar expectativa no sentido, como eu falei, desde o primeiro vídeo. Cara, só faz, depois vai melhorando, depois vai estudando. Com o tempo, os resultados vão se mostrando. Eu vi acho que foi do Lucas Maia falando no curso que eu tava fazendo dele sobre histórias, que ele falava assim sobre tu confiar nos juros compostos aqui da internet. E que, de fato, e esse juro composto só vem com tijolinho após tijolinho. E eu já errei várias vezes aqui, eu já recomecei inúmeras vezes também. Não no YouTube, no Instagram. Só que é aquilo, hoje eu tenho outra visão, já é algo que eu me preparei, me organizei melhor e, assim, encaixei na minha rotina uma forma de produção que, pra mim, vou ser bem honesto com vocês, é uma dificuldade grande se eu for ter que fazer algo muito bonito, se eu for ter que editar, apesar de eu gostar, aí também eu gosto até, errou. Se eu for ter que editar, se eu for ter que, putz, pensar em um monte de... Cara, pra mim
me dá uma trava, assim. Eu gosto do processo criativo, eu não gosto muito de ficar fazendo muita coisa manual, porque, sei lá, é meu tempo, assim, que eu vejo. Isso pode ser delegado, acho que a minha mente já fica muito assim, pode ser delegado, pô, o que que eu vou estar investindo? Mas eu sei que no começo só tem eu, então não dá pra fazer tudo sozinho. Quer dizer, eu vou ter que fazer tudo sozinho. E eu sempre fico pensando, putz, como é que eu vou encontrar uma forma de otimizar isso, de fazer, porque para quebrar a barreira eu não vou fazer porque vai demorar muito. Então, isso que eu tenho buscado, tá? E explicando para vocês também e, sei lá, dando um help aí para quem for fazer também. Mas enfim, gente, esse vídeo aí já ficou grandão, 15 minutos. Então, já sabem, deixem um comentário, curtam, se vocês estão gostando, me digam também, é sempre importante. Deem um feedback. E, bom, vocês já sabem, o que importa é a jornada. Tamo junto.